uma viagem ao passado. Os casarões coloniais, as igrejas barrocas, a arquitetura do século XVIII. Ouro Preto nasceu como Vila Rica, lugarejo erguido a partir da exploração das minas de ouro, um marco na ocupação do interior do Brasil. Toda a ocupação litorânea, que são os 2 primeiros séculos do descobrimento do Brasil, há uma mudança com o descobrimento do ouro. E é exatamente Vila Rica o ponto principal. Sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. O verso do escritor Olavo Bilac, que morou aqui, descreve o pôr do sol em Ouro Preto. Nos livros, começa a ficar registrada definitivamente no século XIX uma outra riqueza da cidade, a cultural. No Museu da Inconfidência, um dos primeiros dicionários da nossa língua impressos no Brasil. A prensa em madeira torneada, as mais antigas chapas de impressão de texto existentes no país. A novidade tecnológica neste século resgatava a história de um herói que viveu aqui. No 19, a literatura vai ser responsável pela difusão do Tiradentes, do movimento da Inconfidência. A imprensa, a partir do movimento republicano, ela vai difundir isso para todos os leitores. Riqueza histórica reconhecida no século XX. Em 1933, Ouro Preto é decretada Monumento Nacional por Getúlio Vargas e em 1980 ganha da Unesco o título de Patrimônio da Humanidade. O aniversariante chega linda aos 300 anos, mas não para de crescer, mudando a paisagem e precisa de cuidados contra a ação do tempo. Agora, no século XXI, o desafio é manter a preservação. Casarões imponentes e as igrejas do século XVIII são relíquias de Ouro Preto. Todos os anos, milhares de turistas passam por aqui para conhecer parte da história do Brasil colonial. Orgulho que chega a até 300 anos atrás, quando Ouro Preto foi fundada e se chamava Vila Rica. Bem localizado geograficamente, não demorou muito para o lugarejo ser descoberto por imigrantes. Mas foi a corrida pelo ouro que tornou a cidade conhecida em todo o país e no exterior. Nordestinos, paulistas e portugueses, impulsionados pelo sonho dourado de enriquecimento, passaram a trabalhar nas diversas minas espalhadas por Vila Rica. Para organizar e controlar a mineração, a coroa portuguesa criou a Casa de Câmara e Cadeia, no prédio que abriga hoje o Museu da Inconfidência. A criação da Câmara é uma iniciativa de estabelecimento do poder de Portugal e do poder efetivo através de mecanismo administrativo na vila. E a Câmara vai ser quase que um órgão regulador de toda a sociabilidade que vai se instalar aqui. Naquela época, a extração mineral era a principal atividade financeira daqui da região. Tanto que Vila Rica se transformou num dos pontos mais importantes do país no cenário econômico e político. Mais importante até que a então capital mineira, Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, hoje conhecida como Mariana. Ainda no século XVIII, a cidade se tornou refúgio dos inconfidentes. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Tiradentes, tinha casa aqui, estava sempre aqui. Em 1823, Vila Rica passou a se chamar Imperial Cidade de Ouro Preto e se tornou a capital da província de Minas Gerais. A partir daí, a região começou a receber imigrantes que vinham não atrás do ouro, mas de conhecimento. Foi quando surgiu a Escola de Farmácia, a primeira da América do Sul, e a Escola de Minas. É um momento de que a cidade ela já quer equipamentos de conhecimento da ciência. A aventura já não é mais mineradora, improvisada, exploratória. É uma aventura de racional. O racionalismo se coloca. Segundo os historiadores, foi exatamente nessa época que a cidade começou a crescer de forma desordenada. E os reflexos são vistos até hoje. Em meio a igrejas e casarões centenários, aparecem construções irregulares. Casas e barracos invadem os morros e modificam o visual da cidade tombada pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Rodeada pelas montanhas, a cidade, chamada antigamente de Vila Rica, é famosa pela arquitetura e ladeiras de pedras. As construções são preservadas desde a década de 1930,
quando o prefeito proibiu alterar a arquitetura das casas. Foi a primeira cidade brasileira a ser declarada pela Unesco Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Surgiu com a descoberta do ouro. As primeiras pepitas achadas na região não tinham essa aparência dourada. Elas eram encontradas nos rios e estavam sempre cobertas por minério. Daí o nome Ouro Preto. O metal precioso saía das minas para a Europa. A exploração do ouro que teve em Vila Rica foi o que ajudou a Europa a fomentar a Revolução Industrial com toda essa riqueza, todos esses recursos que saíram de Minas Gerais, especialmente aqui de Ouro Preto. Também decorava igrejas. A de São Francisco de Assis, símbolo do barroco mineiro, foi pintada por Mestre Ataíde e projetada por Aleijadinho. Ele conseguiu conciliar essa cultura clássica que ele tinha, esses referenciais clássicos que ele tinha, com os materiais locais, com as técnicas tradicionais, com a pedra-sabão, por exemplo. A gente ouve falar, né? Os meninos estudam isso, mas a hora que a gente vê é diferente, emociona muito e marca. Realmente é uma imagem que vai ficar gravada. A antiga Vila Rica deixou mais do que o ouro de herança. A música colonial presente naquele período ainda é cantada em cerimônias religiosas. Você anda aqui encantado, né? Aqui é um estado de poesia, né? Eu nunca vi coisa igual. Como aqui? Aqui dá vontade de viver e para sempre viver. É um passeio pela história. Arquitetura barroca, casarões imponentes, igrejas luxuosas. A turista americana diz que se apaixonou pela cidade. Uma beleza que seduz também quem mora aqui. Um presente que a gente conserva para o futuro. A cidade que encanta tanto pelo passado convive também com problemas da modernidade. O cenário histórico muitas vezes divide espaço com cenas típicas dos centros urbanos. Aqui é um exemplo. Debaixo desta bela ponte do século XVIII, corre um esgoto, num riacho que serviu à extração de ouro. Cheiro de magnólia, cheiro de lírio, esse perfume todo foi embora. Também se foram os tropeiros do passado. Nas ladeiras centenárias e muito estreitas, circulam carros e ônibus. A cidade cresceu, sempre desordenadamente. Chega aos 300 anos, sem perder o charme colonial e barroco, mas com o desafio de olhar para o futuro. O lançamento foi na Casa dos Contos, antiga sede da Casa da Moeda durante o Brasil Império. No século XIX, toda a moeda que circulava pelo país era feita aqui. Naquela época, as moedas eram de ouro. Parte desse ouro era encontrada em minas espalhadas pela cidade. Essa, em que nós estamos, era uma das mais importantes. Ela é conhecida como a mina de Chico Rei, um líder negro que lutou pela libertação dos escravos. Na mina, não há mais sinais de riqueza que se encontrava naquela época. Já na Casa dos Contos, o forno onde o ouro era fundido está preservado. Na nova moeda, o ouro deu lugar à prata. De um lado aparecem casarões e igrejas, do outro, 3 anjos que simbolizam o barroco. O valor comercial será de R$5, mas para ter uma dessa é preciso desembolsar R$140. É ouro preto eternizado nesta moeda para muitos séculos à frente.